Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muitíssimo bem. Na aula de hoje falaremos sobre a lição 16, que tem como tema útil ou fútil. E para darmos início a essa aula, vou convidar vocês a fazerem uma breve atividade, mas para isso vocês vão precisar de uma folha, pode ser sulfite ou de caderno mesmo. E vão precisar de uma caneta também, por isso eu vou te dar 5 segundinhos para ir lá buscar. E aí, já conseguiu pegar a folha e a caneta? Então vamos dar andamento à atividade. Bom, preciso que vocês anotem 3 aspectos da sua vida. As coisas que são indispensáveis, importantes, que são as coisas úteis, e aquelas que são fúteis em sua vida. Isso de um modo geral, tá? Por isso, então, divida em 3 partes essa folha, colocando coisas indispensáveis, importantes, né, as coisas úteis e as coisas fúteis. Convido vocês a darem uma pausa nesse vídeo para que vocês consigam escrever tudo com muita calma. Eu estarei aqui te esperando. E aí, já conseguiu anotar tudo? Então, vamos dar andamento à aula. Eu não sei o que você descreveu desses 3 aspectos, não sei se nas coisas indispensáveis você listou as coisas materiais como carro, casa ou qualquer outra coisa que você tenha dado muito valor, ou se você pensou em coisas que estão atreladas aos seus sentimentos, como a sua família, as pessoas que você ama, a igreja, e como é indispensável em sua vida servir ao Senhor. Bom, eu não sei o que você pensou, mas eu sei que as coisas materiais, elas são importantes sim, para a nossa sobrevivência. Nós precisamos de uma roupa para nos aquecer no frio, precisamos de uma casa para morar, para fugir da chuva, da tempestade. Precisamos de um carro também para se locomover na cidade. É claro, as coisas materiais, elas têm a sua importância. Elas são coisas úteis a nós, mas não podem tomar o primeiro lugar do nosso coração. Por isso, tome muito cuidado com isso. E com relação às coisas úteis, será que você pensou em como é importante você limpar a casa? Eu acho que não, né? Mas existem várias coisas que são úteis para a nossa vida que às vezes a gente acaba não dando tanto valor. E as coisas fúteis? O que será que vocês anotaram? Será que vocês pensaram em como você tem valorizado mais as coisas do que as pessoas, mais ao ter do que o ser e conviver com as pessoas à sua volta? Não sei se você pensou naquilo que você tem dito, se são palavras sábias ou não, se você tem dito palavras que são fúteis, que não agregam em nada àqueles que estão ouvindo, ou se você pensou na forma como você tem se relacionado com as pessoas, se você tem se relacionado por interesse ou por questões de status, política. Bom, isso eu não sei, mas que a gente venha refletir naquilo que a gente tem valorizado em nossas vidas. Às vezes a gente pode estar dando valor às coisas que não são essenciais a nós e deixando as coisas que são essenciais como um segundo plano. Bom, existe uma música da Aline Barros que ela é muito bonita. Esse louvor se chama Consagração. E eu gostaria de ler um trecho dessa música para vocês. E essa música diz assim: ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, e de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, para te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com o meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar, e todo ser que nele há. Olha que linda essa música, né? Mas que pra gente conseguir viver isso, viver uma vida de entrega e consagração ao Senhor, a gente precisa começar a eliminar aquelas coisas fúteis da nossa vida e prestar atenção naquilo que a gente tem valorizado e naquilo que a gente tem deixado de valorizar. Em quanto tempo a gente tem dedicado ao Senhor ou outras coisas que
nem são tão importantes assim em nossas vidas, né? Como, por exemplo, redes sociais ou outras coisas que às vezes acabam tomando o lugar do Senhor nas nossas vidas. Bom, o slide a seguir tem uma pergunta que diz assim: o corpo, um instrumento fútil ou útil? E aí depende do que nós temos dado mais valor, se é ao ter ou ao ser, né? Às vezes a gente acha que o nosso valor está naquilo que nós possuímos, no nosso carro, a nossa conta bancária, o nosso emprego, mas essas coisas não podem definir quem nós somos, mas sim o nosso caráter, aquilo que está dentro de nós. E agora eu vou convidar vocês a fazerem a leitura de uma passagem da Bíblia que está lá em 1 Pedro, capítulo 3, do versículo 3 ao versículo 4. E a palavra de Deus, ela diz assim: a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus, né? E agora vamos fazer outra leitura de um versículo que está lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, do versículo 9 ao versículo 10, que diz assim: da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças, nem ouro, nem pérolas, nem roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulher que professa adorar a Deus. E aí eu separei uma foto que mostra belas mulheres da nossa igreja, né? E a nossa beleza, ela está porque o Espírito Santo habita em nossos corações. Nós somos obras-primas do Senhor e não são as nossas vestes, os nossos sapatos que vão demonstrar o valor que nós temos. E é sempre importante lembrar que nós somos o templo do Espírito Santo. Por isso nós precisamos cuidar da nossa saúde, da nossa alimentação. E agora, convido vocês a fazerem a leitura de um versículo que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 19, que diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Agora nós vamos fazer a leitura que está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 21, que diz assim: invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, né? E olha só, né? O Senhor fala que a bebedice, a glutonaria, essas coisas não agradam o coração do Senhor, não pertencem a Deus. Por isso, tome cuidado com aquilo que você tem bebido, a forma como você tem comido também. E sempre lembre que o Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de você. Por isso, cuide muito bem do seu corpo, né? E olha só essa bela foto, né? É até legal pra gente recordar dos nossos momentos de comunhão, né? É importante a gente se alimentar de uma forma que seja boa para o nosso corpo e pratique os esportes como essas belas moças da nossa igreja. E uma outra coisa, busquem a pureza. Vamos fazer a leitura que está lá em Tessalonicenses, né? 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, do versículo 3 ao 5. E a palavra de Deus, ela nos diz o seguinte: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Por isso precisamos ter relacionamentos santos, que tenham como base a Escritura Sagrada do Senhor. O que importa mesmo é ter relacionamentos puros, duradouros, que honrem ao Senhor. E agora, para a gente fechar, né?
Eu deixei até essa foto aqui, com várias fotinhos nossas em alguns momentos especiais, tendo o privilégio de usar bem o nosso tempo, né? Deus, ele nos dá dons e talentos para que a gente possa usá-los para honrar e glorificar o seu nome. Por isso que a gente convido vocês e convido a mim mesma a fazer uma reflexão da forma como nós temos vivido, para a gente começar a pensar se nós estamos dando valor às coisas que realmente são importantes nas nossas vidas. E que a gente possa usar com sabedoria o nosso tempo para que a gente se dedique às coisas úteis que são para divulgar o nome do Senhor, que possamos nos colocar à disposição de Deus, para que Ele venha nos usar, para que outras pessoas também venham ser alcançadas pelo Senhor, assim como nós fomos um dia. Por isso, abandone aquelas coisas que não são tão importantes assim na sua vida e dedique-se ao Senhor, consagre a sua vida a Ele, e eu tenho certeza que Deus usará profundamente a sua vida. Às vezes a gente fica pensando, eu tenho muitos afazeres, eu trabalho, eu estudo, eu ajudo em casa, eu tenho muitas coisas para fazer, não terei tempo para servir ao Senhor, preciso me dedicar a essas coisas que são fundamentais. Mas cuidado, queridos, às vezes a gente pode estar colocando outras coisas no lugar do Senhor em nossas vidas. Dificuldade vamos enfrentar sempre. Sempre haverá muitas coisas para a gente fazer. Na escola a gente tem muito trabalho para fazer, muita coisa. Na faculdade também. Depois a gente começa a nossa vida profissional e vai continuar assim, cheio de coisas para fazer. Mas que a gente venha ter tempo para Deus, dedicar às coisas que realmente são úteis e importantes em nossas vidas. Desejo uma semana maravilhosa. Que Deus abençoe vocês e um grande abraço.